pessoal, na parte 2 sobre dilatação. Agora nós vamos falar sobre a dilatação superficial dos sólidos. Tá? Na parte de dilatação superficial, nós vamos levar em consideração nesse caso uma superfície. Então, ao invés de nós trabalharmos apenas com comprimento, com uma dimensão, nós vamos lidar com duas, ou seja, nós vamos lidar com a área, largura, altura. Aqui um exemplo, eu tenho aqui uma chapa de um determinado material, então essa chapa ela tem justamente essas duas propriedades. Eu tenho aqui um lado L e aqui eu tenho o outro lado L. Quando você trata de maneira linear, você só trata um desses L's. Eu quero saber o que acontece só em uma dessas direções de L. Quando eu vou tratar com superfície, L vezes L me dá um A. Então essa chapa tem uma área, A0, a área inicial dela. Se essa chapa, como nós já falamos, sofre uma variação de temperatura, ou seja, um aumento de temperatura, então se ela aumenta a temperatura, o que acontece? Ela vai aumentar a sua área. Então a área A0, a área inicial, vai ser incrementada por uma variação de A, ou seja, um ΔA, variou a área. Então você vê que é basicamente idêntico ao que nós fizemos para linear, apenas vamos considerar agora que ela variou para esse lado e variou para esse lado. Então ela variou a sua área. A equação é esta, a variação de área, ΔA, é igual à área inicial, então depende da área inicial, dos comprimentos iniciais. O beta, o que é esse beta? Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Nada mais é o que? Do que 2α. É o coeficiente linear numa direção e na outra. Tá? Então beta é 2α. Então se eu tenho o alumínio com aquele coeficiente lá naquela tabelinha, aqui é a mesma coisa. Eu só vou multiplicá-lo por 2, porque agora eu quero considerar a área. Tá? Então eu uso uma outra nomenclatura, eu uso beta. Mas é 2α. E depende da variação de temperatura. Então é idêntico, depende da área inicial, depende do material, desse coeficiente aqui, que é 2α, o beta, ele depende do material e da variação de temperatura. Então não muda absolutamente nada. A diferença é que nós agora vamos lidar o comportamento em aumento de área, portanto, dilatação superficial. E aí nós vamos fazer aqui uma aplicaçãozinha rápida, vamos resolver um exercício, justamente para você ver como não muda muita coisa em relação à dilatação linear, que já foi tratada anteriormente, na primeira parte. Muito bem, então o exemplo de aplicação da nossa dilatação superficial. Nós temos o seguinte, a 0 graus Celsius, uma placa de alumínio, cujo coeficiente de dilatação linear, o alfa, tá? Dilatação linear, é 22 vezes 10 a menos 6. Essa placa ela tem uma área igual a 10 metros quadrados. Perceba que já está em metros. Se não estiver, faça a conversão para metros quadrados, tá bom? Assim como lá você tem que usar metro no comprimento, aqui a área tem que ser em metros quadrados. Qual é a área dessa placa quando ela for aquecida, tá? A 200 graus, tá? Quando ela for aquecida a 200 graus. Então nós temos uma área inicial, há uma temperatura inicial e ela vai sofrer uma variação de temperatura. E vai sofrer também uma variação na área. A equação para isso é o que? ΔA é igual a o A inicial, A0, vezes o beta, vezes o delta θ. Quem é o beta? O beta é 2α. Então é só você multiplicar esse coeficiente linear por 2. Tá? Então 2α. E aí a gente faz aqui as substituições. Qual vai ser essa variação? A variação ΔA vai ser quem? 10, que é o meu comprimento. Minha área inicial, 10 metros quadrados. O beta é 2α, é 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. 2α, 2 vezes esse coeficiente aqui. Vezes quem? A variação de temperatura. Ora, a temperatura está em 0 e vai ser aquecida até 200. Vai variar quanto? Vai variar 200. Então eu pego e multiplico isso aqui por 200. Pronto, é uma conta um pouco grande, mas você pode fazer com o auxílio de um calculador. Se quiser fazer no caderno, pode fazer também. É só multiplicar todo mundo. Você multiplica 10
vezes 2 dá 20, vezes 22 dá 440, vezes 200 dá 8.800, 88 mil, tá? Então, fazer essa multiplicação te dá 88 mil. Dividido para 1 milhão, né? O multiplicado, porque isso aqui é menos, né? Você bota para baixo, divide para 1 milhão, vai dar 0,088 metros quadrados, tá? Então vai variar 0,088 metros quadrados, tá? Então é só fazer essa multiplicação. Então é bem prático. Então a equação, faça a substituição dos dados, multiplica direitinho, faz a conta direitinho e aí você tem esse resultado aí. Então isso aqui foi a variação. Aumentou esse tanto. Então vai dar quanto essa nova placa? Olha, é só você somar essa variação com o tamanho inicial, que é a 0. Então, se você pegar aqui, tá, o tamanho final, ou seja, a área, vai ser a área inicial mais o ΔA. Ou seja, vai ser 10 mais 0,088. Então, a área final vai ser 10,088 metros quadrados. Tá? Ou seja, a placa tinha 10 metros e aí ela aumentou um pouquinho. Percebeu que é 0,88 depois do 10. Então ela aumenta, mas não é tanto assim não, tá? Então, e houve um incremento bem significativo. Nós estamos falando de 200 graus, tá? Então, um exemplo de aplicação da dilatação linear. Extremamente simples aí.